Em Dungeons and Dragons, os deuses são bem mais do que só umas figuras bonitas nos vitrais dos templos. Eles são, na verdade, forças ativas, são fontes de poder e, às vezes, podem ser até os grandes vilões de uma campanha. Aqui, a gente vai dar uma olhada em como, ao longo de 50 anos, essa cosmologia de D&D evoluiu. Foi de uma colagem de mitos que a gente já conhecia para um universo com regras divinas bem específicas. Mas antes de mais nada, vamos começar com a pergunta mais básica de todas. Por que, afinal, mundos de fantasia precisam de deuses? Em muitas histórias, eles são só um pano de fundo, né? Mas em D&D, a resposta vai muito, muito mais fundo e tem tudo a ver com a própria mecânica do jogo. E aqui está o pulo do gato de toda essa nossa conversa. Em Dungeons and Dragons, deuses não são só lore, não são só historinha, eles são regras. A fé tem uma função mecânica e o poder divino é algo que dá para medir, classificar e, quem sabe, até enfrentar. Então, bora mergulhar nisso. A nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai entender por que os deuses são tão necessários para o jogo. Depois, vamos ver como tudo começou, pegando carona em mitos e lendas. Em seguida, a criação de um universo totalmente original, a expansão disso para um multiverso cheio de opções e, por fim, a gente vai dar uma espiada nas forças cósmicas que existem além dos próprios deuses. Ok, vamos lá. Parte 1. A mecânica da fé. Em D&D, o divino não é só uma crença abstrata, sabe? É uma fonte de poder real, palpável, que mexe com as regras do jogo. Então, para que servem os panteões? Basicamente, eles se apoiam em 4 pilares. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é que eles são o combustível para a classe do clérigo, que precisa de um deus para conseguir usar suas magias. Segundo, eles são a base para o sistema de alinhamento, aquela bússola moral que define o bem, o mal, a lei e o caos. Fora isso, os deuses dão todo um tempero para as culturas do mundo e, claro, servem como patronos incríveis ou vilões épicos para as aventuras. Parte 2. Mitos e lendas. É que lá no comecinho, os criadores de D&D não inventaram todos os seus deuses do zero, não. Eles deram uma boa olhada para o nosso mundo e foram buscar inspiração em histórias que todo mundo já conhecia. Essa linha do tempo aqui mostra direitinho como foi. Tudo começou lá em 76, com o livro Gods, Demigods and Heroes. 4 anos depois, em 1980, veio Deities and Demigods, que expandiu tudo, trazendo um monte de panteões novos para o Advanced D&D. Só que aí, em 1985, a coisa mudou. O livro teve que trocar de nome para Legends and Lore, e o motivo foi uma treta bem do mundo real. E o mais fascinante dessa época era a mistura de fontes. Os primeiros panteões eram um verdadeiro caldeirão cultural. Tinha mito do mundo real, tipo os deuses gregos e nórdicos, tinha mito da literatura, como Cthulhu, do Lovecraft, e, claro, as criações da própria TSR, como os deuses dos orques e dos elfos. Era uma salada de frutas cósmica bem ousada. E então veio o tal do pânico satânico. Nos anos 80, D&D virou alvo de vários grupos religiosos que diziam que o jogo promovia o ocultismo. A presença de demônios, diabos e até deuses como Cthulhu botou muita lenha nessa fogueira, e a empresa acabou sendo pressionada a fazer alguma coisa. Essa citação aqui do Gary Gygax, um dos criadores do jogo, resume bem a frustração na época. Ele disse que a mudança de nome foi por ceder à pressão daqueles que, de qualquer forma, não compram nossos produtos. E o resultado foi que os mitos de Cthulhu e Manny-Bonnet foram tirados das edições seguintes, tanto para evitar mais polêmica quanto problemas com direitos autorais. Vamos para a parte 3, criando um universo original. Essa pressão toda de fora, junto com a vontade de criar algo único, fez o D&D se afastar dos mitos do nosso mundo para construir a própria cosmologia. Era a hora de organizar a casa, de sistematizar o divino. E isso nos traz para esse sistema de classificação aqui. O D&D criou uma hierarquia bem clara para o poder divino. Lá no topo, quase inalcançáveis, estão os superdeuses. Abaixo deles, os deuses maiores, que comandam panteões inteiros. Depois vêm os intermediários, os menores, os semideuses e, na base, os quase-deuses. Pela primeira vez, o poder de um deus era algo que se podia medir. E o conceito central aqui é o de portfólio. Pensa assim, cada deus tem a sua área de atuação. Um cuida da guerra, outro da magia, da morte, do sol. E esse portfólio não era só historinha, não. Ele definia na prática a influência do deus e as magias que os clérigos dele podiam usar no jogo. E aqui a gente tem uns exemplos clássicos para deixar tudo mais claro. Pelor, um deus maior, cuida do sol e da cura. Grumsh, também um deus maior, é o deus dos orcs e da guerra.
Já o Vecna é um deus menor, focado em segredos malignos. Cada um tem seu nível de poder, uma raça associada, um alinhamento e um portfólio bem definido. É a receita perfeita para entender como o sistema funciona. Parte 4, um multiverso de divindades. Chegando na 5ª edição, a abordagem ficou ainda mais aberta. Em vez de ter um panteão único e principal, a ideia agora é que os deuses são uma grande caixa de ferramentas para quem está contando a história. Olha só que exemplo perfeito de como o alinhamento pode criar um conflito narrativo incrível. De um lado, a gente tem Hieronymus, o deus leal e bom, da guerra justa, da honra. Do outro, o próprio irmão dele, Hextor, o deus leal e mau da tirania e da conquista brutal. Os dois são deuses da guerra, mas as filosofias opostas deles criam uma tensão fantástica, uma verdadeira briga de família cósmica. E a variedade, hoje em dia, é absurda. Esse gráfico dá só uma provinha. Só no cenário de Forgotten Realms, são os 50 deuses para escolher. Em Greyhawk, uns 25. Em Dragonlance, 21. Isso mostra a liberdade que mestres e jogadores têm para montar o cenário religioso que quiserem para os seus jogos. E chegamos na parte 5, além dos deuses. E bem quando a gente acha que já entendeu como o poder funciona nesse universo, o jogo vem e puxa o nosso tapete. Porque os deuses não estão sozinhos lá no topo da cadeia alimentar cósmica. A grande revelação é essa. Os deuses não são as únicas potências cósmicas que existem no multiverso. Tem outras entidades por aí, tão antigas e poderosas quanto eles, disputando o controle da realidade. De um lado desse ringue, a gente tem os Lordes Demônios, nomes como Demogorgon e Orcus, que governam as camadas infinitas do abismo. Eles são a personificação do puro caos, da destruição, e batem de frente com o poder de muitos deuses. E do outro lado tem os Arquidiabos, comandados pelo famoso Asmodeus. Eles vivem tramando para controlar os 9 infernos. Aqui, o mal é organizado, é tirania com método e planejamento, o oposto completo da anarquia dos demônios. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que é bem provocadora. O que significa para o mundo quando até os deuses têm estatísticas? Significa que nada nem ninguém é verdadeiramente onipotente. Significa que no universo de Dungeons & Dragons, a fé é uma força, a divindade é uma regra, e que com os dados certos e coragem suficiente, até o que se diz imortal pode ser desafiado.